A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Jó. Linda, maravilhosa, gloriosa. Tem muito a ensinar a mim e a você. Desde ontem que iniciou, o Senhor se revelando a Jó, fazendo perguntas que ele não poderia responder. E agora o Senhor continua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Aqui em Jó 38, do 12 ao 21, onde o tema é o da Bíblia. Deus pergunta a Jó, de onde vem a luz e a escuridão? São perguntas sem resposta, porque ninguém sabe a profundeza, a grandeza, o poder de Deus. A partir do 12. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Quem fez isso foi o Senhor. Vem essa noite, a madrugada, e de repente um novo dia vai raiando. E o Senhor continua fazendo perguntas a Jó. Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e o expulsando dos seus esconderijos? Não. Porque isso aí é providência, é grandeza, é justiça do Senhor. Veja o que ele diz. Espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando dos seus esconderijos. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só Deus que conhece o oculto, o profundo e o escondido. A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no bairro. Deus, ele faz perguntas e, ao mesmo tempo, ele mostra a grandeza dele. Detalhes do dia a dia do mundo inteiro que ninguém jamais entende. Essas perguntas eram para mostrar a Jó a grandeza e o poder dele. Essas perguntas eram para Jó entender que aquele sofrimento que ele estava passando, Deus podia mudar num segundo. Deus fez essas perguntas no intuito de Jó raciocinar, no intuito de Jó pensar. E é para mim e para você pensar, quando falamos demais, quando questionamos demais. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar violência. Jó, você já visitou o nascente do mar? Olha que coisa gloriosa. Já passou pelo fundo do oceano? Então, tudo isso o Senhor sabe. Passeia no fundo do oceano, passeia nas profundezas do mar, mostra os portões do mundo dos mortos. Jesus é tremendo. Deus é glorioso. Essas perguntas que o Senhor fez a Jó, cabe a mim e a você refletir. Veja, Jó, você já visitou o nascente do mar? O Senhor visita, não é verdade? Já passou pelo fundo do oceano? Quem se atreve a isso? O fundo do oceano, eu acredito que é o maior mistério do mundo. Eu acredito que as grandes besta-feras, os animais mais terríveis estão lá dentro, no esconderijo do poder de Deus. Existem coisas que a gente não tem condições nem de sonhar, muito menos de saber. Você tem alguma ideia da largura da Terra? Responda se é que você sabe tudo isso. Quem é que tem ideia da largura da Terra? O arquiteto do mundo, o engenheiro do mundo, que é o Senhor. De onde vem a luz e qual a origem da escuridão? Só Deus é que sabe de onde vem a luz e a origem da escuridão. Lá no início da Bíblia a gente vê claro que ele dá ordem e as coisas acontecem. Mas o esconderijo, a profundidade disso tudo, só quem sabe é ele. Você sabe mostrar a elas aonde deve chegar e depois fazer com que volte outra vez ao ponto de partida? Ninguém sabe um negócio desse. Você imagina Jó ouvindo essas perguntas? Você imagina agora o constrangimento de Jó diante de Deus? E tudo aquilo que ele disse que era culpa de Deus. É fato que é sofrimento. Eu acredito que eu faria pior do que ele. Mas agora ele teve uma surpresa das surpresas. Agora, grande foi a situação que ele estava vivenciando. Uma conversa com o autor da vida.
uma conversa do saber, da profundidade dos milagres da humanidade. Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado? Interessante essas perguntas, né? Claro que o mundo, quando foi criado, quando ele nasceu, o mundo já era criado. Isso prova que ele não sabia de nada, como eu e você não sabe de nada. A grandeza do Senhor está acima de tudo e de todos. Porque essas perguntas também refletem para nós pensarmos, para a gente refletir, diante de qualquer situação que esteja vivenciando, que o poder de Deus está acima de qualquer dificuldade e que Ele resolve qualquer situação. Então o segredo é clamar, o segredo é adorar. E a gente não sabe de muitas coisas que acontecem, então é melhor ficar em silêncio, porque Ele sabe todas as coisas. Aqui, em João 3,13, veja o que a palavra diz. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Quem foi que subiu ao céu? Deus e Jesus, seu Filho. O mesmo que desceu do céu, que veio para morrer pela humanidade. Então ninguém sabe o segredo, a não ser essa trindade gloriosa, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Aqui também em Apocalipse 6:13, veja bem o que fala. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudindo por um vento forte. Você tem ideia o que é isso? As estrelas caíram do céu. No dia que isso acontecer, vai ser uma coisa aterrorizante. Mas aqui em Apocalipse, relata muito bem o poder de Deus e quando Ele age com justiça. Então, as perguntas que ele estava fazendo a Jó eram perguntas fortes. Pergunta de só quem sabia responder o próprio Deus. Deus fez essas perguntas para que ele refletisse, para que ele entendesse a quem ele estava culpando, a divindade, o poder eterno e supremo do mundo todo. A divindade que pode todas as coisas, que é juiz dos juízes, senhor dos senhores. A divindade que sabe o que faz e a humanidade não sabe o que diz. Então, que eu e você pense 10 vezes antes de falar alguma coisa. Por mais que a dor esteja grande, por mais que o sofrimento não parou ainda, por mais que você não entenda a rebelião de muitos contra você e contra mim, vamos fechar a boca. Porque Deus está no controle de tudo. Lá em Jeremias 23 diz algo muito profundo, que Deus é Deus de perto e de longe. Então ele estava no céu e estava perto de Jó. Ele estava vendo todo o acontecimento, principalmente o que o inimigo fez, Satanás, porque foi permissão dele. Mas ele estava ali com Jó. Mesmo fazendo essas perguntas, veja que coisa linda. Jó tendo questionado tanto, tendo achado que foi Deus que fez tudo aquilo, Jó ouviu a voz de Deus, porque Deus estava ali o tempo todo. E na hora certa era que Deus ia se revelar a ele como iniciou se revelando. Existe um momento que Deus fica em silêncio comigo e com você. Mas existe um momento que Ele vai falar, como Ele falou com Jó. Ele vai mostrar muita coisa que eu e você já passou. Porque há um propósito em cada situação. Aquele propósito de Jó, que Deus permitiu, era para mostrar a Satanás que mesmo dentro dos limites de Jó, ele era servo dele. Então, irmãos, cabe a gente a ter calma, a ter prudência, a ter cautela quando falar com o Senhor. Ter mais respeito e adoração. E não questionar, por mais que a gente não esteja entendendo nada. Porque Jó questionou. E chegou a hora do encontro com Deus. Então, que eu e você tenha calma, tenha paz. Porque qualquer dificuldade, Deus está no controle de tudo. E na hora certa Ele se revela, conversando como Ele conversou com Jó. Porque Ele é servo, Jó era servo dele e eu e você também é. E do jeito que Ele se revelou a Jó, Ele se revela a mim e a você. Da forma que Ele quiser. Cabe a gente só adorar. Cabe a gente só aguardar. E saber que Ele pode, Ele faz e Ele é. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.